Boa noite. Boa noite. Seguro viagem, como proteger você e a sua bagagem? Dietas. É possível emagrecer comendo bacon, linguiça, ovos e queijo? Saúde espiritual, como o reiki transforma a vida de seus pacientes? Ansiedade. O transtorno mental é mais comum do que você imagina? Tudo isso e mais você vê agora no Ser Saudável. Você costuma ficar enjoado durante longas viagens de carro, ônibus ou avião? Uma pulseira está sendo testada para aliviar os sintomas da cinetose, que ocorre quando o cérebro recebe sinais de que está se movimentando e parado ao mesmo tempo. O acessório faz uso da técnica de acupressão e deve ser posicionado 3 dedos abaixo da palma da mão para alívio instantâneo. O estímulo da pulseira ocorre pela pressão do ponto CS6 e ainda estão sendo estudados os efeitos do produto em caso de gravidez. Você sabe como funcionam os seguros viagem? Utilizados na maioria das vezes para viagens internacionais, o seguro é muito útil em casos de emergências médicas e extravio de bagagem. Confira na reportagem de Maria Luísa Miseroc. Saúde e viagem. A princípio, esses dois temas não têm nada a ver, certo? Errado. Isso porque muitas pessoas acabam enfrentando muitos problemas durante as suas aventuras por não estarem preparados. O primeiro passo para uma viagem segura é o seguro viagem. Bom, o seguro de viagem, na verdade, é um serviço oferecido por algumas seguradoras. Existem, inclusive, seguradoras que são específicas apenas para seguros de viagem. E eles têm uma gama de hospitais, clínicas credenciadas ao redor do mundo. E a agência de viagens, ela faz a venda desse produto, desse seguro, onde, se o passageiro ele tiver alguma emergência médica, ele vai primeiro entrar em contato com a central de atendimento dessa seguradora e a seguradora vai direcioná-lo para algum hospital ou clínica que seja credenciado. A maioria desses seguros, desses planos, eles abrangem praticamente todos os países, mas em caso de não haver uma abrangência em determinado lugar, o passageiro ele pode ser orientado a procurar um hospital, fazer o pagamento no local e depois solicitar um reembolso. Na grande maioria dos casos, o passageiro ele vai ser orientado a utilizar um hospital da rede, né, dessa rede credenciada, e a cobrança é feita diretamente para a seguradora. O valor do seguro ele é completamente flutuante de acordo com a natureza dessa viagem. Então, por exemplo, vai variar de acordo com o número de dias da viagem, até mesmo da cobertura, porque, como eu falei, o seguro ele abrange diversas vertentes com relação a essa viagem. Extravio de bagagem e também nas questões, às vezes até mesmo uma expatriação. Então, tem uma série de coberturas e essas coberturas é quem vão determinar o valor de um seguro. Nesse caso de remédio controlado, cada país ele tem uma legislação. Então, quando é um remédio controlado, todos os países têm os seus órgãos que regulamentam, né? O interessante é que o passageiro procure o consulado ou a embaixada desse país onde ele está se dirigindo para pegar informações mais adequadas. E, de forma geral, a gente sugere, inclusive a própria seguradora sugere, que os remédios sejam levados em embalagens lacradas, né? A prescrição médica é imprescindível, é necessária e é ainda mais recomendável que essa prescrição seja traduzida para o idioma local ou mesmo em inglês, né? Precisa ser assinada, precisa ser carimbada pelo médico e nessa prescrição deve inclusive constar a dosagem desse medicamento, né? Então é interessante que o passageiro providencie toda essa documentação, porque dependendo do país ele pode apresentar algum tipo de resistência para receber esse medicamento no próprio país. Mas nem sempre as coisas são tão fáceis assim. A estudante Laura já sofreu problemas na alfândega por causa de seus medicamentos. Em alfândega, essas coisas eu nunca tive problema, mas eu já tive muito medo, sabe? A primeira vez que eu fui viajar com remédio de transtorno bipolar, por exemplo, eu precisei levar ele minha mãe falou, não, você vai levar na mala fechada. Eu falei, mas como que eu vou tomar no avião, que eu preciso tomar o remédio no avião? Foi um nervosismo muito agradável. E aconteceu também uma vez que eu fui em 2013 para uma summer school na Inglaterra, que é internato de verão. E era regime de internato mesmo, então dormia na escola, comia na escola, fazia tudo na escola. E eles perguntaram no questionário se a gente tinha medicamento junto.
E eu, gênia, falei que tinha. E aí eles pegaram todos os meus medicamentos e deixaram na enfermaria da escola e eu tinha de ir todos os dias tomar os medicamentos na enfermaria, porque era uso contínuo, porque a outra doença estava com coqueluche. E aí eu tinha que tratar, e então todos os dias eu tomava o comprimido. Uma pesquisa divulgada pelo Conselho Europeu de Saúde em Viagem mostrou que apenas 40% dos passageiros buscam orientação médica antes de embarcar. O dado é alarmante. Apesar do auxílio, apenas 10% estavam imunizados de acordo com a orientação básica de países nacionais e internacionais. Para evitar problemas, o coordenador do Comitê de Medicina do Viajante da Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda que seja feita uma consulta com 1 mês de antecedência. O objetivo é garantir que o organismo consiga produzir os anticorpos necessários e atue no controle da disseminação de doenças infecciosas. Você sabia que é possível emagrecer comendo apenas gorduras e proteínas, como bacon, ovos e queijo? Desenvolvida nos Estados Unidos, a dieta cetogênica é pouco recomendada pelos médicos, mas já possui diversos adeptos no Brasil. Confira na reportagem, gravada pelo celular, de Maísa Gondim. Você já imaginou emagrecer comendo bacon, linguiça, ovo e queijo? Acredite, a dieta cetogênica traz essa possibilidade. Ela permite a ingestão de bastante gordura, mas restringe totalmente os carboidratos. Ovo, bacon, queijo e até linguiça. Uma refeição e tanto. Essa mesa farta combinaria perfeitamente com um almoço ou um jantar. Mas acredite, ela foi posta para o café da manhã da Thaís, que inclusive está de dieta. Que dieta é essa, Thaís? É a dieta cetogênica, onde a base da alimentação é gorduras e proteínas. Eu não como pão no café da manhã, nem bolo e nem bolacha. Ela é baseada em gorduras e proteínas. Desenvolvida nos Estados Unidos, a dieta cetogênica existe há quase 100 anos, quando era empregada no tratamento de crises epiléticas de difícil controle em crianças. Eu sempre travei uma batalha contra a balança. O meu peso aumentava e diminuía com muita frequência. Mas com a dieta cetogênica, o meu corpo se adaptou muito rápido e em 2 meses eu perdi 10 quilos. A dieta cetogênica, ela é individualizada, ela vai ser calculada de acordo com o peso, altura do indivíduo. Toda a parte de gordura, ela vai ser minuciosamente calculada em gramas. E ela não entra o carboidrato, qualquer parte de açúcar não é utilizada. A promessa é de perda de peso a curto prazo, mas a dieta não é recomendada pela maioria dos médicos. É uma dieta que induz a monotonia, então a pessoa se cansa, do que está comendo. Para curto prazo, os outros efeitos são a desidratação, hipoglicemia, vômito, dores de cabeça, diarreia e recusa alimentar. Foi o que aconteceu com Marcos. No auge de seus 55 anos, ele encontrou a dieta na internet e, como precisava perder peso rápido, achou que era uma boa opção, mas não foi bem assim. Quando você começou a fazer a dieta, você notou alguma diferença na sua saúde, ou no seu humor, ou você passou fome? Bastante. Eu fiquei bem mal-humorado, porque eu costumo me alimentar de 3 em 3 horas e essa dieta é bem específica, Tem aquela alimentação à base de bacon, linguiça, isso aí me deixou assim mal-humorado, assim. O maior risco é o aumento dos índices de colesterol ruim, o que pode desencadear uma série de doenças e até o mau humor. Olha, pensando bem, eu não recomendaria essa dieta, porque é uma dieta que exige muito e eu acredito sim que tem dietas mais fáceis, que não agridem tanto o organismo e, como eu falei, principalmente o humor, Foi o meu caso. Essa dieta cetogênica, então, ela é indicada como uma terapia para algumas patologias. Alguns estudos estão avançando nessa ordem, como para o câncer, dieta cetogênica para o câncer, dieta cetogênica para o tratamento e controle da esquizofrenia. Tem dietas que podem dar certo para uma pessoa e para outra não, que é o meu caso. Então, eu recomendo aí, não faça uma dieta só porque ela está na moda,
tá? Porque ela pode não funcionar para você. Uma modelo sofreu queimaduras de 2º e 3º grau após realizar um bronzeamento artificial em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Aline Borges, de 28 anos, acusa a esteticista Joyce Radaeli de usar produtos irregulares na clínica. A modelo afirma que começou a sentir dores no corpo um dia após ter se submetido ao tratamento. O laudo médico apontou também que a Aline tem edemas pelo corpo e infecção urinária. De acordo com a esteticista, o problema não foi nos produtos utilizados, mas no tempo em que a Aline ficou exposta ao sol. Joyce afirma que a modelo não seguiu as orientações e se expôs cerca de 20 minutos a mais do que o recomendado. A clínica foi fechada após o caso chegar às redes sociais e a Polícia Civil da cidade afirma que está investigando o caso. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. No próximo bloco, vamos falar sobre a prática do reiki e a questão da ansiedade. No dia a dia da cidade grande, o estresse e a ansiedade são dos maiores inimigos da manutenção de uma vida saudável. Na reportagem de Maria Freire, vamos entender como o reiki ajuda seus pacientes a retornar a uma rotina sadia. Eu sou a Maria Alice e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre saúde espiritual, especificamente sobre o reiki, com o mestre Tiago Vaz, aqui na Flor do Dharma. Como você vê o reiki transformando a vida dos seus pacientes? Como que é esse processo? Exatamente, a palavra é exatamente essa, processo, né? Não é algo assim, de imediato você tem uma transformação, você tem um efeito, sente-se, né, a energia, sente o efeito das aplicações, mas o desequilíbrio, né, na nossa saúde, ele surge em forma de processo também, que começou lá atrás com uma forma não muito saudável de reagir, de pensar, de lidar com as emoções, com os relacionamentos. E aí vai se instalando o desequilíbrio até que a doença surge, os sintomas aparecem. Então, reverter isso é um processo também. E aí o reiki, ele constitui uma ferramenta para a reversão desse processo e vai neutralizando, fazendo com que o organismo pegue o caminho de volta a esse estado de saúde, harmonizando os canais de energia, os órgãos, os tecidos, desde o nível físico até um nível mais sutil, né, no nível emocional. Então, esse é o papel fundamental de harmonizar, de reintegrar. Nós temos desde uma simples dor lombar, né, de uma hérnia de disco, um problema na coluna, até pessoas com câncer, com tumor no cérebro, por exemplo, como uma paciente que me procurou recentemente e descobriu que a mãe tinha um tumor no cérebro, né? Então, claro que é importante frisar que não substitui o tratamento tradicional. O reiki se enquadra hoje dentro das terapias complementares, não é nem alternativa, né? Que tal da ideia de um ou outro. Então é complementar porque se integra e complementa os outros tratamentos. Então tem sido muito eficaz no sentido de amenizar os sintomas, de alavancar e de tornar mais eficazes os tratamentos tradicionais. Bom, basicamente o sistema de harmonização Reiki, né, ele tem uma forma padronizada de aplicação concentrada nos centros de energia, né, ao longo dos meridianos tem uma sequência lógica e pré-determinada. Porém, existe o aspecto intuitivo e de sensibilidade do terapeuta também.
Então, cria uma abertura para integrar outros conhecimentos, outras técnicas e lidar com o paciente da forma como ele sentir que vai ser positivo. E um paciente que procura o Reiki, com qual frequência ele tem que fazer uma sessão? Fica a depender também da disponibilidade do paciente. Eu costumo até falar para os meus alunos que, olha, não existe overdose de energia. Aplica Reiki, quanto mais você aplicar, melhor. Isso é vida, é energia vital. Não existe excesso de vitalidade. Excesso de vitalidade quanto mais vitalidade, mais saúde. Então, o quanto ele puder. Se não tem tempo, trabalha muito, tem outros compromissos, no mínimo uma vez por semana. Não dá, uma vez por mês, mas que faça. Então, não tem muito assim, não tem muito critério, regras. Neste ano, o Reiki e alguns outros métodos que envolvem a saúde espiritual foram introduzidos ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Publicada em janeiro no Diário Oficial da União, a entrada do Reiki e de demais tratamentos complementares significam que a medicina alternativa é, oficialmente, medicina complementar. As práticas fazem parte da categoria Ações de Promoção e Prevenção em Saúde, de acordo com a classificação do próprio SUS. Já aplicado em humanos desde o começo do século XX, foi somente neste século que o Reiki ganhou espaço nos consultórios veterinários. Os pets ganham todo o cuidado de profissionais da área que se especializam em um tratamento totalmente dedicado a eles. A prática é igual dos humanos e tem uma mesma finalidade. Um dos casos mais famosos é o do cachorrinho fubá, diagnosticado com lúpus e atopia, ambos considerados sem cura e que foram curados através do toque energético. Mesmo que o Reiki esteja cada vez mais conhecido, outras especialidades de medicina complementar também valem destaque. É importante lembrar que essa modalidade medicinal usa dos métodos convencionais ocidentais junto ao tratamento de corpo e mente e espírito. A musicoterapia, meditação, arte-terapia, quiropraxia também fazem parte do SUS e foram incluídas junto ao Reiki. A taxa de ansiedade no Brasil vem crescendo potencialmente nos últimos anos. É cada vez mais comum brasileiros terem esse tipo de transtorno. O repórter Matheus Cornelli conversou com um estudante que sofre com essa doença e com um especialista para entender do que se trata a ansiedade. A ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Em proporções baixas, ela é benéfica para o ser humano, pois é útil para reagir e se adaptar a situações reais de medo ou expectativas. O problema ocorre quando ela se intensifica demais, atingindo um nível extremo e interferindo em atividades básicas do cotidiano. Diferentemente do que se sabe pelo senso comum, o ansioso não é alguém apenas impaciente para lidar com os problemas cotidianos. A ansiedade é um transtorno e precisa de acompanhamento clínico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 33% da população mundial sofre desse transtorno. No Brasil, a taxa é menor, 9,3%. Mas, se falarmos especificamente de São Paulo, os números voltam a crescer, já que 20% da população da região metropolitana da cidade é atingida pela doença, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de São Paulo. Mas quais são os principais sintomas da ansiedade? A ansiedade se define por viver muito no futuro, ficar pensando muito no que vai acontecer e não viver o presente, entendeu? Palpitação, ansiedade, não conseguir fazer as coisas que precisa fazer por ficar formulando coisas que poderiam acontecer. Davi Russo, estudante de psicologia, sofre de ansiedade. Os sintomas que ele sente também são notados na maioria das pessoas que são atingidas pelo transtorno. Por exemplo, pensamentos negativos, maximizar muitos problemas que estão no cotidiano. Eu achava que isso era coisa minha, mas eu descobri que isso era uma parte da ansiedade. Medo do futuro, agitação, desespero. Davi é balconista de uma grande cafeteria. No dia a dia, ele precisa lidar com o público,
o que pode fazer com que a tensão e o nervosismo dessa situação desencadeiem sintomas de ansiedade. Mas Davi desenvolveu técnicas de lidar melhor com este problema. A primeira coisa é bloquear pensamentos negativos e aquele de que eu estou perdendo o controle. Eu aniquilo esses pensamentos. No momento, tento resolver tudo para agora e eu não fico focando no que o problema vai gerar. As técnicas que Davi encontrou para lidar com a ansiedade funcionaram muito bem para ele, mas isso não significa que elas sejam as únicas que existem, porque o tratamento varia de indivíduo para indivíduo. Na psicanálise, a gente nunca trata o transtorno como algo fora da pessoa, sabe? Como algo... Não, faz parte da constituição dela. Ela só precisa reconhecer isso. Por isso que não existe cura, entendeu? O que existe é a pessoa tomar ciência de como ela é, como ela foi constituída, e aí ela lida melhor com o mundo, sabe? E a ansiedade, ela sabe de onde vem e sabe controlar. Segundo o relatório global sobre transtornos mentais, divulgado pela Organização Mundial de Saúde, cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o que equivale a aproximadamente 12 milhões de pessoas. O índice é o maior na América Latina. O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos no ranking das Américas, já que 5,9% dos estadunidenses sofrem de depressão. O programa Ser Saudável termina por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site sersaudável.com.br ou nossas redes sociais @sersaudável no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Boa noite. Boa noite.